5. Um homem e um mulo. Não havia nenhum sinal nas ações de Shannis de que ele tivesse consciência de qualquer mudança sutil na atitude de Preacher e no relacionamento entre ambos. Ele se inclinou no banco de madeira e esticou as pernas. O que você achou do governador? Preacher deu de ombros. Nada. Ele certamente não me pareceu nenhum gênio. Um espécime muito pobre da segunda fundação, se é isso que ele deveria ser. Não acho que seja, sabe? Não tenho certeza do que pensar. Suponha que você fosse da segunda fundação. Shannis ficou pensativo. O que você faria? Suponha que soubesse do nosso objetivo aqui. Como lidaria conosco? Conversão, é claro. Como um mulo? Shannis olhou para o alto subitamente. Nós saberíamos se eles tivessem nos convertidos? Eu me pergunto. E se eles fossem simples psicólogos só que bastante espertos? Nesse caso, nos mataria logo. E nossa nave? Não. Shannis negou com o dedo. Estamos jogando contra blefadores, Preacher, meu velho. Só pode ser um blefe. Mesmo se eles possuírem controle emocional, você e eu, somos somente a ponta de lança. É contra o mulo que eles devem lutar e estão sendo tão cuidadosos conosco como somos com eles. Estou assumindo que sabem quem somos. Preacher deu um ar frio. E o que você vai fazer? Esperar. A palavra saiu em voz baixa. Deixe que eles venham até nós. Estão preocupados, talvez por causa da nave, mas provavelmente pelo mulo. Eles blefaram com o governador. Não funcionou. Ficamos tranquilos. A próxima pessoa que eles vão mandar será alguém da segunda fundação e ele vai propor algum tipo de acordo. E então? Então faremos um acordo. Acho que não. Por que você acha que isso será trair o mulo? Não será. Não, o mulo pode lidar bem com traições, qualquer uma que você inventar, mas continuo achando que não. Por que você acha que não conseguiríamos trair a fundação? Talvez não, mas essa também não é a razão. Charles deixou seu olhar caísse sobre o que o outro tinha na mão e disse de mau humor. Então essa é a razão. Preacher acariciou seu desintegrador. Exato. Você está preso. Por quê? Por traição contra o primeiro cidadão da União. Charles mordeu os lábios. O que está acontecendo? Traição, como falei. E correção da situação da minha parte. Quais são suas provas? Ou evidências, suposições, divagações? Ficou louco? Não. E você? Acha que o mulo envia jovens ainda desmamados para missões de aventura ridículas, espionagem e intriga a troco de nada? Achei isso muito estranho na hora, mas perdi tempo duvidando de mim mesmo. Por que ele mandaria você? Porque sorri e se veste bem? Porque tem 28 anos? Talvez porque eu sou confiável. Ou você não se interessa por razões lógicas. Ou talvez porque você não é confiável. O que é bastante lógico no final das contas. Estamos comparando paradoxos ou é só um jogo de palavras para ver quem pode dizer menos com mais palavras? E o desintegrador avançou, com o Preacher logo atrás. Ele parou na frente do jovem. De pé! Shandy se levantou sem muita pressa e sentiu o cano do desintegrador tocar seu cinto sem que tremesse os músculos do estômago. Preacher disse. O que o mulo queria era encontrar a segunda fundação. Ele falhou e eu falhei. E o segredo que nenhum de nós consegue encontrar está muito bem escondido. Então, havia uma incrível possibilidade, que era encontrar alguém que já conhecesse o esconderijo. E esse sou eu? Aparentemente era. Eu não sabia na época, é claro, mas apesar de minha mente estar ficando mais lenta, ela ainda aponta para a direção correta. Como foi fácil para nós encontrar o fim da estrela? Como foi milagroso o seu exame da correta região do campo da lente entre um número infinito de possibilidades? E tendo feito isso, como encontramos perfeitamente o ponto correto para observar? Seu tolo! Você me subestimou tanto que achou que nenhuma combinação de golpes de sorte seria exagerada demais, que eu nunca desconfiaria? Você quer dizer que eu fui bem sucedido demais?
Bem-sucedido demais para qualquer homem leal. Porque os padrões de sucesso que você esperava de mim eram muito baixos? E a pressão do desintegrador aumentou. Apesar de que no rosto que confrontava Shane, somente o brilho frio dos olhos traía a raiva crescente. Porque você está sendo pago pela segunda fundação. Pago? Disse com um desprezo infinito. Prove. Ou sob a influência mental deles. Sem o conhecimento do mulo? Ridículo. Com o conhecimento do mulo. Exatamente o que estou dizendo, jovem tolo. Com o conhecimento do mulo. Você acha que de outra forma ganharia uma nave para brincar? Você nos trouxe até a segunda fundação, como deveria fazer. Estou pegando algo que preste no que você está falando. Posso perguntar por que eu faria tudo isso? Se eu fosse um traidor, por que os levaria à segunda fundação? Por que não ir de um lado para o outro da galáxia, navegando feliz sem encontrar nada além do que vocês já descobriram? Pela nave? E por que os homens da segunda fundação precisam, obviamente, de armas nucleares para a autodefesa? Terá de explicar melhor do que isso. Uma nave não significará nada para eles, e se acham que aprenderão ciência a partir dela e construirão usinas nucleares ano que vem, são muito, muito ingênuos. No mesmo nível da sua simplicidade, devo dizer. Você terá a oportunidade de explicar isso para o mulo. Vamos voltar a Calgan? Ao contrário, vamos ficar aqui. E o mulo virá se encontrar conosco em 15 minutos, mais ou menos. Você acha que ele não nos seguiu? Seu montinho de inteligência aguçada e mente ágil, cheio de auto-admiração. Você jogou muito bem a isso, ao contrário. Pode não ter levado nossas vítimas até nós, mas não levou a nossas vítimas. Posso me sentar? Disse Shanice. E explicar algo para você com desenhos? Por favor. Você vai ficar em pé. Sendo assim, posso dizer isso em pé. Você acha que o mundo nos seguiu por causa do hipertransmissor no circuito de comunicação? O desintegrador pode ter vacilado. Shanice não poderia jurar. Ele continuou. Você não parece surpreso, mas eu não perderia tempo duvidando de que se sente surpreso. Sim, eu sabia. E agora, tendo mostrado que sabia de algo que você não achava que eu soubesse, vou lhe contar algo que você não sabe, que sei que não sabe. Você se permite muitas preliminares, Shanice. Eu deveria pensar que seu sentido de invenção estivesse funcionando melhor. Não há nenhuma invenção nisso. Deve haver traidores, é claro, ou agente inimigo, se preferir o termo. Mas o mulo sabia disso de uma forma muito curiosa. Parece, veja, que alguns dos convertidos foram manipulados. O desintegrador se moveu dessa vez, com certeza. Eu enfatizo isso, Preacher. Foi por isso que ele precisava de mim. Eu era um não convertido. Ele não enfatizou para você que precisava de um não convertido? Será que ele lhe deu a verdadeira razão para isso? Tem outra coisa, Shanice. Se eu estivesse contra o mulo, saberia. Em silêncio, rapidamente, Preacher estava sentindo somente. Sentia o mesmo. Sentia-se o mesmo. Obviamente o homem estava mentindo. Você quer dizer que se sente leal ao mulo? Talvez. A lealdade não foi manipulada. Ela é facilmente detectada, disse o mulo. Mas como você se sente mentalmente? Lento? Desde que começou a viagem, sentiu-se sempre normal? Ou se sentiu estranho algumas vezes, como se não fosse você mesmo? O que está tentando fazer? Cavar um buraco em mim sem atirar? Preacher afastou o desintegrador uns centímetros. O que está querendo dizer? Digo que você foi manipulado. Completamente. Não viu o mundo instalar aquele hipertransmissor. Não viu ninguém fazer isso. Simplesmente o encontrou, suponho, como eu também, e assumiu que foi o mulo quem o havia colocado ali. E desde então assumiu que ele nos seguia. Claro, o transmissor de pulso que você está usando contata a nave numa outra onda que o meu não capta. Você acha que eu não sabia disso? Ele estava falando rápido agora, com raiva. Sua capa de indiferença tinha se dissolvido em selvageria. Mas não é o mulo que está vindo em nossa direção. Não é o mulo. Quem então? Bom, quem você acha? Descobri o hipertransmissor no dia em que partirmos, mas não achei que fosse o mulo. Ele não tinha razão para usar meios indiretos naquele momento. Não vê a falta de sentido nisso?
Se eu fosse um traidor e ele soubesse disso, poderia ter sido convertido tão facilmente quanto você foi, e ele arrancaria o segredo da localização da segunda fundação da minha mente, sem me fazer viajar por metade da galáxia. Você consegue esconder o segredo do mulo? E se eu não soubesse, então não poderia levá-lo? Então, por que me enviar mesmo assim? Obviamente, aquele hipertransmissor deve ter sido colocado ali por um agente da segunda fundação. Ela é que está vindo em nossa direção. E você teria sido enganado se sua preciosa mente não tivesse sido manipulada? Que tipo de normalidade é a sua, que imagina que tamanha besteira seja sabedoria? Eu trazer uma nave até a segunda fundação? O que eles fariam com uma nave? É você que eles querem, Preacher. Você sabe mais sobre a União do que qualquer um além do mulo. E não é perigoso para eles como um mulo. É por isso que colocaram a direção da busca na minha mente. É claro, para mim seria completamente impossível encontrar Finistrel através de buscas aleatórias na lente. Eu sabia disso. Mas sabia que a segunda fundação estaria atrás de nós. E sabia que eles fariam tudo isso. Por que não entrar no jogo deles? Era um jogo de blefes. Eles nos queriam e eu queria a localização deles. O espaço carrega quem não conseguir blefar mais que o outro. Mas somos nós que iremos perder enquanto você segurar o desintegrador contra mim. Obviamente, isso não é ideia sua, é deles. Dê-me o desintegrador, Preacher. Sei que parece errado para você, mas não é somente falando. É a segunda fundação dentro de você. Dê-me o desintegrador, Preacher, e iremos enfrentar o que vier em seguida. Juntos. Preacher enfrentava a sua crescente confusão com horror. Plausibilidade. Ele poderia estar tão errado? Por que essa eterna dúvida sobre si mesmo? Por que ele não tinha certeza? O que fazia com que Shanks parecesse tão plausível? Plausibilidade. Ou era só propriamente torturado lutando contra a invasão do alienígena? Ele estava dividido em dois? Via vagamente Shanks parado na sua frente, a mão esticada, e de repente sabia que iria entregar o desintegrador. E quando os músculos de seu braço estavam a ponto de se contrair da maneira apropriada para fazer isso, a porta se abriu sem pressa atrás dele, o que o fez girar. Talvez existam homens na galáxia que possam ser confundidos com outros, mesmo por homens de mente tranquila e com o tempo para longa consideração. Da mesma forma, podem existir condições na mente em que pares improváveis podem ser confundidos. Mas o mulo se eleva acima de qualquer combinação desses dois fatores. Nem toda a agonia de Preacher evitou o fluxo mental de vigor refrescante que o engolfou. Fisicamente, o mulo não poderia dominar nenhuma situação, nem essa. Ele era uma figura bastante ridícula, em camadas de roupas que o tornavam mais espesso, mas sem permitir que alcançasse dimensões normais. Seu rosto estava todo coberto e o nariz se destacava com a cor avermelhada. Provavelmente, como visão de salvação, não havia nenhuma incongruência pior. O mulo falou. Fique com seu desintegrador, Preacher. Virou-se para Shanks, que encolheu os ombros e se sentou. O contexto emocional aqui parece bastante confuso e consideravelmente em conflito. Que história é essa de que alguma outra pessoa, além de mim, estaria seguindo vocês? Preacher interveio imediatamente. O hipertransmissor foi colocado na nossa nave por ordem sua, senhor. O mulo fixou seus olhos frios nele. Certamente. Você acha provável que qualquer outra organização na galáxia, a não ser a União dos Mundos, tivesse acesso a um desses? Ele falou. Bom, está aqui, general. Citações indiretas não são necessárias. Você estava dizendo algo, Shanks? Sim, mas eram equívocos, aparentemente, senhor. Foi minha opinião que o hipertransmissor havia sido colocado ali por alguém pago pela segunda fundação e que tínhamos sido trazidos para cá por algum objetivo deles. Eu estava preparado para combater. Eu achava que o general estivesse dominado por eles. Parece que você não acredita mais nisso. Acho que não. Ou não seria o senhor na porta. Bom, então vamos colocar tudo isso em pratos limpos. O mulo tirou as camadas exteriores de suas roupas eletricamente aquecidas. Você se importa se eu me sentar também? Agora, estamos seguros aqui e perfeitamente livres de qualquer perigo de intromissão.
Nenhum nativo deste pedaço de gelo irá sentir vontade de se aproximar deste lugar. Garanto isso. Havia muita seriedade na insistência com que mencionava seus poderes. Shades mostrou seu desgosto. Para que a privacidade? Alguém está vindo servir chá e trazendo dançarinas? Difícil. Qual era essa teoria sua, jovem? Alguém da fundação estava seguindo vocês com um aparelho que só eu tenho e... Como você disse que encontrou esse lugar? Aparentemente, senhor. Parece óbvio, levando-se em conta os fatos conhecidos, que certas noções foram colocadas na minha cabeça. Por essas pessoas da segunda fundação? Mas ninguém poderia, acho. Então você não pensou que se alguém da segunda fundação pudesse forçá-lo, a atraí-lo ou enganá-lo para ir até a segunda fundação com objetivos próprios? E eu assumo que você imaginou que ele usou métodos similares aos meus. E embora, lembre-se, consigo implantar somente emoções, não ideias. Não lhe ocorreu que, se ele pudesse fazer isso, seria de pouca utilidade colocar um hipertransmissor em vocês? Shines olhou bruscamente para cima e encontrou, assustado, os grandes olhos do mulo. Preacher murmurou algo e seus ombros ficaram visivelmente relaxados. Não, disse Shines, isso não me ocorreu. Ou que, se eles fossem obrigados a segui-lo, não poderiam se sentir capazes de direcioná-lo e que, sem ser direcionado, você teria uma pequena preciosa chance de encontrar seu caminho para cá, como fez. Isso lhe ocorreu? Nem isso. Por que não? Seu nível intelectual diminuiu a esse patamar? A única resposta é uma pergunta, senhor. O senhor concorda com o general Preacher na acusação de traidor? Você teria alguma defesa contra tal acusação de minha parte? Somente a que apresentei ao general. Se fosse um traidor e soubesse a localização da segunda fundação, o senhor poderia me converter e aprender o conhecimento diretamente. Se sentisse a necessidade de me seguir, então eu não teria o conhecimento antecipadamente e não seria um traidor. Então responda seu paradoxo com outro. E sua conclusão? Que não sou um traidor. Com a qual devo concordar, já que seu argumento é irrefutável. Então, posso perguntar por que o senhor nos seguiu secretamente? Porque para todos os fatos há uma terceira explicação. Tanto você como o Preacher explicaram alguns fatos, cada um de seu jeito, mas não todos. Eu, se posso tomar um pouco do tempo de vocês, explicarei tudo. Em pouco tempo, o que não os deixará entediados. Sente-se, Preacher, e dê-me seu desintegrador. Não há nenhum perigo de ataque contra nós. Nem aqui, nem de lá. Nem mesmo da segunda fundação, na verdade. Graças a você, Shines. O quarto estava iluminado à moda rosemita, com fios aquecidos eletricamente. Uma única lâmpada estava suspensa no teto e, sob seu fraco brilho amarelo, os três projetavam sombras individuais. O mulo continuou. Como sentia necessidade de seguir Shines, era óbvio que esperava ganhar algo com isso. Como ele se dirigiu à segunda fundação com rapidez impressionante, podemos assumir de forma razoável que isso era o que eu esperava que acontecesse. Como não recebi esse conhecimento diretamente dele, algo deve ter me impedido. Esses são os fatos. Shines, é claro, sabe a resposta. Eu também. Você está entendendo, Preacher? E Preacher respondeu de má vontade. Não, senhor. Então eu explico. Somente um tipo de homem pode, ao mesmo tempo, saber a localização da segunda fundação e evitar que eu saiba. Shines, acho que você não é, na verdade, um traidor. É mais provável que seja um membro da segunda fundação. Shines cravou os cotovelos nos joelhos quando se inclinou para a frente. Através de lábios tensos e com raiva ele falou. Qual é a prova direta? A dedução já falhou 2 vezes hoje. Há uma prova direta também, Shines. Foi muito fácil. Eu contei que meus homens tinham sido manipulados. O manipulador deveria ser, óbvio, alguém que A. Fosse ou não convertido e B. Estivesse razoavelmente perto do centro das coisas. O campo era grande, mas não completamente limitado. Você era alguém muito bem sucedido, Shines. As pessoas gostavam muito de você. Progrediu muito. Fiquei admirado, e eu o indiquei a essa expedição, e você não se assustou. Observei suas emoções. Isso não me incomodou. Você exagerou na confiança, Shines.
Nenhum homem realmente competente poderia ter evitado um pingo de incerteza em um empreendimento como esse. O fato de conseguir evitar isso era porque ou você era um tolo ou alguém controlado. Foi fácil testar as alternativas. Tomei somente em um momento em que estava relaxado e a enchi com dor por um instante e depois removi. Você ficou bravo depois, com uma arte tão completa que poderia jurar que era uma reação natural, se não fosse o que aconteceu antes. Porque, quando toquei suas emoções, só por um instante, por um ridículo instante antes de você perceber, somente resistiu. Era tudo o que precisava saber. Ninguém poderia resistir a mim, mesmo com um mínimo instante, sem um controle parecido com o meu. A voz de Shane saiu baixa e dura. Bem, então, e agora? Agora você morre, como um membro da segunda fundação. É necessário, como acho que percebe. E mais uma vez, Chandes olhou para o cano de um desintegrador. Mas agora não estava sob o controle de uma mente como a de Preacher, passível de manipulação improvisada, e sim por uma mente madura como a sua e capaz de resistir como a sua. E o período de tempo que ele tinha para corrigir os eventos era pequeno. O que se seguiu é difícil de ser descrito por alguém com o complemento normal de sentidos e a incapacidade normal de controle emocional. Especialmente, foi isso que Channes percebeu no pequeno espaço de tempo compreendido até que o dedo do mulo entrasse em contato com o gatilho. A base emocional do mulo, naquele momento, era uma determinação dura e decidida, sem nenhuma sombra de hesitação. Se Channes tivesse se interessado em calcular o tempo envolvido desde a determinação de atirar até a chegada das energias desintegradoras, poderia ter percebido que sua liberdade de ação era de aproximadamente um quinto de segundo. Era um tempo absurdamente curto. O que o mulo percebeu naquele mesmo espaço exíguo de tempo foi que o potencial emocional do cérebro de Channes tinha crescido repentinamente, sem que sua própria mente sentisse qualquer impacto e que, simultaneamente, um fluxo de ódio puro e impressionante caiu sobre ele, vindo de uma direção inesperada. Foi esse novo elemento emocional que tirou seu polegar do gatilho. Nada mais poderia tê-lo obrigado a isso, e, quase junto com essa mudança de ação, chegou à compreensão completa da nova situação. Era uma cena que comportava bem menos do que deveria, do ponto de vista dramático, dada a importância de que continha. Havia o mulo, com o polegar afastado do gatilho, olhando intensamente para Channes. Havia Channes, tenso, ainda não ousando respirar. E havia Preacher sofrendo convulsões na sua cadeira, cada músculo passando por um espasmo terrível, cada tendão se retorcendo em um esforço para se lançar à frente. Seu rosto se contorcia como uma máscara mortuária de ódio, e seus olhos estavam voltados completamente para o mulo. Somente uma ou duas palavras foram trocadas entre Channes e Mulo, uma palavra ou duas que revelavam o fluxo de sua consciência emocional, que continuava sendo, sempre, o verdadeiro jogo de compreensão entre homens como eles. Por causa dos nossos próprios limites, é necessário traduzir em palavras o que se deu então e o que veio depois. Channes disse tenso. Você está entre dois fogos, primeiro cidadão. Não consegue controlar duas mentes simultaneamente. Não quando uma delas é a minha. Então precisa escolher. Preacher está livre da sua conversão agora. Eu cortei as ligações. Ele é o velho Preacher, aquele que já tentou matá-lo uma vez. Aquele que acha que você é o inimigo de tudo que é livre, correto e sagrado. E também sabe que você o reduziu a uma adulação abjeta por 5 anos. Estou segurando o general, suprimindo sua vontade. Mas se me matar isso acaba. E muito antes de você conseguir girar seu desintegrador, ou mesmo sua vontade, ele o matará. Mulo já tinha percebido isso. Ele não se moveu. Channes continuou. Se tentar controlá-lo, matá-lo, ou quer fazer qualquer coisa, não será rápido o suficiente para me impedir. O mulo ainda não se movia. Somente um suspiro de compreensão. Então, continuou Channes, jogue fora o desintegrador e permanecemos kits. Poderá recuperar Preacher. Cometi um erro, disse o mulo finalmente. Foi errado ter uma terceira pessoa presente quando o confrontei. Isso introduziu muitas variáveis. É um erro pelo qual devo pagar, acho. Ele colocou o desintegrador no chão e chutou para o outro lado do quarto.
No mesmo momento, Preacher caiu no sono profundo. Ele estará normal quando acordar, disse o mulo indiferente. Toda a negociação, desde o momento em que o dedo do mulo começou a apertar o gatilho até o momento em que jogou o desintegrador, ocupou um tempo inferior a 1,5 segundos. Mas, por baixo das fronteiras da consciência, por um momento pouco mais do que detectável, Shanks capturou um brilho emocional de relance na mente do mulo. Era de confiança e triunfo.